Jornal da Manhã. Entrevista. Sete horas mais 32 minutos, 7h32. Escola de Paz promove ciclos de debates em São Miguel do Iguaçu. Jornal da Manhã Entrevista recebe o presidente Francisco Carlos Castanhel, o Chicão. Agora 7 horas mais 32 minutos. Hoje, segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. E eu sou Alessandro Cunhasque no Jornal da Manhã. E agora vou conversar, se me permite, chamar então por Chicão, né? Que é assim que é mais conhecido. Bom dia para você. Chicão, a gente está acostumado a ouvir Escola de Paz, mas efetivamente muita gente não sabe, não conhece, fica no ar e não entende de fato o que faz a Escola de Paz. Por isso, minha primeira pergunta é essa: o que é a Escola de Paz e o que ela faz? Bom dia, Alessandro, bom dia a todos que nos ouvem. A Escola de Paz para mim é um projeto de vida, né? É uma instituição que já está completando 60 anos aqui no Brasil. Aqui em São Miguel do Iguaçu nós já estamos há 18 anos. A seccional São Miguel do Iguaçu foi fundada dia 5 de maio de 2005. Então, e você tem razão. Apesar de ser uma organização extraordinária, talvez a nossa dificuldade maior, a nossa realidade maior é que nós somos pouco conhecidos mesmo. Então, o que é a Escola de Paz? É uma instituição voluntária, 100% voluntária, gratuita, que não faz distinção de raça, condição social, credo político, religioso, ideologia, cor, e que se dedica a discutir com pais, educadores, os desafios de educar. A gente sabe que gerar um filho e criar um filho, Alessandro, são coisas absolutamente distintas, diferentes. Então, a Escola de Paz, a proposta dela é melhorar as relações familiares, trazendo a exata compreensão da nossa importância como pais, como primeiros educadores, como primeiros catequistas dos nossos filhos, né? E assim prepará-los para um mundo que está mudando diariamente. Então, quem vai ser ou quem quer ser pai, né, ou mãe nesse caso, né, colocando, pode procurar vocês, a Escola de Paz, e participar desses fóruns, dessas palestras, tudo que é oferecido lá. Alessandro, é o seguinte, nós temos que... essa pergunta foi legal. Nós temos que entender a educação como um processo permanente. Em primeiro lugar, a gente aprende do dia que nasce até o dia que a gente se despede. Segundo lugar, a educação é tarefa de todo mundo. Então, de quem tem filho, de quem não tem filho, de quem é avô, de quem é tio, de quem é solteiro, de quem é casado. Por que eu falo isso? Porque a todo momento nós estamos sendo referência para alguém. Nós estamos mostrando uma posição frente à vida. Nós estamos mostrando os valores que nós trazemos consigo, né? E nós também estamos mostrando a nossa contribuição para formar a sociedade. Então, talvez a nossa maior dificuldade enquanto Escola de Paz é levar as pessoas para assistirem ao nosso trabalho, né? Então tem aquela noção que a gente, depois que sai da escola, não precisa mais aprender mais nada, né? Mas não é assim. Então, quem pode nos procurar? Quem é pai, quem vai ser um futuro pai, um professor, um avô, uma avó, um cuidador, um casal solteiro um casal que ainda não tem filhos, desculpa, né? Não é um casal solteiro, um casal que ainda não tem filhos, né? Mas eu penso que quem é que pode nos procurar?
é quem tem o foco na educação e quem entende que a educação é um processo dinâmico e que todo mundo tem a sua responsabilidade e sua parte nela, né? Então, a gente pode atender todo mundo. É interessante porque a gente nunca se falou tanto, acho que talvez dos maiores problemas da sociedade hoje é relacionado à questão emocional. Exatamente. E tudo isso afeta diretamente uma família, porque cada vez mais, não sei se existe uma preparação para isso. Muita gente diz que é instintiva, o fato de alguém se tornar pai, diz que muda, só que a gente percebe que nem sempre algumas famílias conseguem caminhar para aquele lado, digamos assim, do que necessitaria, né? Dessa atenção necessária para as crianças, e aí entra uma distorção das coisas, que muitos acham que essa atenção é uma questão financeira, ou simplesmente pelo fato de atender todas as necessidades emocionais e financeiras dos filhos. E tem aqueles que não têm condições e acaba também deixando de lado um pouco, porque achar que só o fato de não ter condições é o grande motivo dos problemas, né? Sim. Como que se estrutura tudo isso? Alessandro, nós chegamos ao ponto, tem muita gente falando, especialistas falando, a gente ouve muito, que a gente precisa voltar a humanizar as nossas relações. Então é até meio estranho falar nisso, né? Que nós somos seres humanos, né? E por que humanizar as nossas relações? Porque a realidade, o contexto onde a gente está inserido, ele mudou completamente. Qual é o foco hoje? Trabalhar, ter uma realização profissional, ter um padrão de vida um pouco melhor, né? Você buscar essa autonomia, você ter todo mundo chama de qualidade de vida. Mas a gente percebe que o que é realmente qualidade de vida? O que é exatamente você construir uma rotina saudável, né? É você permear essas atividades, onde você tem que trabalhar, você tem que pagar os boletos, você tem que manter o teu padrão de vida, você tem que ter o teu plano de saúde, o seu carro e tudo mais. Mas a gente percebe que a maior dificuldade das famílias hoje é exatamente esse contato que está cada vez mais raro, cada vez mais difícil. As famílias hoje já não almoçam mais juntas, já não jantam mais juntos, né? Em função dessa realidade, os pais ficam pouco tempo em casa, os filhos ou ficam com cuidadores, ou vão no CMEs, ou vão na escola, ou ficam com os avós, né? E a gente percebe que o que vai estruturar uma família, Alessandro, é exatamente a formação dos vínculos afetivos, que é uma condição necessária, única, indispensável para você conseguir estabelecer uma escala de valores. Então, como é que você vai formar vínculos se você passa pouco tempo com os filhos? Se você não almoça com eles, ou se você não janta com eles? Então, o que acontece hoje é que as pessoas precisam equilibrar um pouco essa necessidade de você trabalhar, de você buscar as suas coisas e tudo mais, ter os seus compromissos sociais, de lazer, mas também com aquela interação com a família. A criação de laços afetivos, ela não se dá pelo tempo que você passa com eles, mas pela qualidade que você dispensa para os seus filhos. Então é isso que precisa hoje, é olho no olho, é conversa, é acolhimento.
É você entender, é você olhar para o teu filho, para tua filha e entender e enxergar além da aparência, se ele está com o cabelo bem limpinho, se está com o material arrumado, é enxergar além disso. Porque nós somos regidos por emoções e sentimentos. As emoções, elas vão expressar necessidades. Por que uma criança ela está muito chorona, ou porque ela não quer ir para a escola? Por que um adolescente está cada vez mais calado lá no cantinho dele ou no quarto, ouvindo música, não conversa, sempre fechado? Por que isso? Né? Então nós temos que olhar para isso, para os nossos filhos e até mesmo para o nosso cônjuge, para a esposa, para o marido, porque e enxergar além daquela aparência física. O que é que está faltando nesse relacionamento? Então hoje o cerne, que eu diria, a chave do sucesso para você formar um núcleo familiar, para você formar uma estrutura familiar onde haja crescimento, a gente poderia resumir numa palavra: relacionamento. Né? E o primeiro relacionamento é consigo mesmo. Então, como é que eu estou hoje para ser pai? Eu estou preparado para ser pai, como você me perguntou, né? Agora, eu estou preparado para ser pai? Eu me preparei para assumir um matrimônio, um casamento? Então, a primeira coisa é se perguntar: como é que eu estou? Qual é o meu estado hoje? Quais são os meus valores? O que é importante para mim? Né? E a partir daí, junto com essa realidade que tá te cercando ali dentro desse teu universo, você se posicionar. Mas essa posição, essa postura frente à vida, frente à sua realidade, ela tem que ser positiva, ela tem que ser proativa. Então, você indicar que talvez você não esteja preparado naquele momento para ser pai ou para ser mãe, mas que você está buscando melhorar. Então, a busca da melhoria, ela passa por uma questão absolutamente pessoal, onde eu melhoro como pessoa para ser um pai e uma mãe melhor. Bom, já a gente fala da pauta, né, para fechar, que eu acho que é importante, está sendo esclarecedor, inclusive para muita gente que está nos ouvindo hoje, e entender que é um assunto corriqueiro, que faz parte do nosso dia a dia, em que, independente de quem não ser pai ou mãe, mas é filho, em algum momento foi filho, bom, continua sendo, né? E aí vai lembrar de formas de criação. E é exatamente em cima disso, porque é o que a gente mais ouve. Existem camadas, né, de formatos de criação. Quem nasceu lá nos anos 50, que é a geração que é o dos nossos avós ou dos nossos pais agora, recebeu uma formação. Aí a gente tem essa geração, pós-geração, a gente tem uma sequência, e nesse segmento fechando, que é a galera do ano 2000 para cá, 2010 para cá, a geração alfa. A gente percebe, eu pelo menos de longe assim, e bem de longe, acabo notando que, por exemplo, no sistema educacional tem um evento, tem uma competição, todo mundo é premiado, por exemplo. Isso é benéfico, esse sistema? E não falo no geral de sistema educacional, estou dando um exemplo de que, vamos supor, num evento esportivo, mas já vi vários, onde as crianças participam, todas saem com uma medalha, mesmo aquela que sequer atuou ou não tem nenhuma característica, ou seja, eu não fiz nada, mas mesmo assim mereço o prêmio. Isso tem algum risco para o futuro? Veja bem, Alessandro, falar assim de uma questão específica, a gente pode estar cometendo uma avaliação equivocada. A questão, por exemplo, de todo mundo receber, por exemplo, uma medalha ou algum prêmio, pode não ser necessariamente um prêmio, mas uma medalha de participação, né? Agora a questão é que você falou que é fundamental a gente perceber os valores
os valores que aquela geração de 50, 60, 70, 80 vivenciaram e foram passando de pais para filhos, eles não mudaram. Valores não mudam. Muda a forma de você passar para os vossos filhos. Então a educação que você recebeu e que eu recebi, né, foram baseadas nos mesmos valores. A educação que hoje uma criança de 3, 4, 5 anos recebe também é baseada nos mesmos valores. Só que o que acontece? A forma de você transmitir, ela é diferente. A minha geração, por exemplo, foi uma geração que a educação era baseada no medo, né? Não fazia, apanhava. Fazia, apanhava, né? Hoje você sabe que não é bem assim. Então muda um pouco. E a questão, por exemplo, de você não querer que os filhos se frustrem, ela é absolutamente preocupante, porque você não está criando resiliência. Porque a vida, alguém já disse por aí que a vida não é justa, né? Então, o que acontece? Nós temos que criar um mérito, né? Você participou, você se esforçou, você conseguiu, né? Então você vai ser premiado, mas que nem sempre isso acontece. Então a frustração, o não, o limite, ela também faz parte da educação e ela é necessária também, tanto quanto a premiação, porque você precisa criar a resiliência, porque nem tudo vai ser do jeito que a gente quer, ou como a gente quer, ou na hora que a gente quer. Então, se os nossos filhos não aprenderem isso, vão se tornar pessoas absolutamente frustradas, né? Porque, então, é necessário. Então, essa questão de você falou da premiação, né, ela é emblemática, mas eu penso que nós temos que ensinar os nossos filhos que às vezes as coisas não dão certo. E é preciso se conformar com isso e melhorar para depois você conseguir superar essas dificuldades. Então, dificuldades, né? Então você tem que afastar, por exemplo, dos filhos os perigos. Os perigos, você como pai, como mãe, você tem que afastar dos vossos filhos. Agora, as dificuldades não, porque são elas que fazem você crescer como pessoa, né? Então, o não, o limite, a frustração também fazem parte da educação. Muito importante, eu acho que ficou muito claro. Muito claro, Chicão. Só para quem está nos ouvindo na emissora, quem está nos assistindo através da live também da Rádio Jornal São Miguel, a gente está recebendo aqui o presidente da Escola de Pais, o seu Francisco Carlos Castanhel, o Chicão. Um assunto assim que a gente poderia ficar aqui mais uma hora, mas tem uma pauta, né, em questão. Aliás, já fica à vontade, Chicão, para convidar, fazer o convite, endereço, quem ouviu e falar, olha, preciso desse auxílio, que vocês estão aqui para isso, onde encontra vocês, onde encontra a Escola dos Pais, Escola de Pais, e vocês estão promovendo ciclo de debates aqui em São Miguel do Iguaçu. O ciclo de debates é o nosso trabalho principal. São um ciclo de 7 encontros. Cada encontro a gente debate um tema, né, específico. Então é apresentado o tema e depois é debatido em grupo. Então, para que serve isso? Debate e reflexão, que é necessário para cada um entender a sua realidade e buscar caminhos para melhorar. Então a Escola de Pais, ela não vai ensinar nada para ninguém, ela não vai dizer o que está certo e o que está errado. Então ela vai criar oportunidades para as pessoas mudarem. A Escola de Pais não muda ninguém. A Escola de Pais, ela oferece oportunidades para as pessoas melhorarem e redirecionarem, ressignificarem o seu papel de pai, de mãe e de educador. Então, nós estamos agora concluindo um ciclo, Alessandro, na Escola Vitorino Barbiero, em parceria com o Conselho Tutelar e com todas as escolas da rede municipal e estadual que encaminharam pais também para nós, né? É importante essa parceria com a escola, com as instituições públicas, né? Então nós estamos finalizando um ciclo na Escola Vitorino, que amanhã
terça-feira, às 19h30, vai ser o nosso último encontro, o 7º encontro que a gente vai falar sobre cidadania e a construção da paz. Então, quem tiver interesse pode participar desse encontro, inclusive até para ver o que é a Escola de Paz. Ou então, se você tiver interesse em conhecer a Escola de Paz, nós temos uma sede na estação rodoviária, que a gente está lá reunido toda quarta-feira às 19h30. Ou então, se quiser mais informações, pode procurar com a escola do seu filho, ou a escola do bairro, ou algum estabelecimento escolar, que eles poderão nos direcionar, essas pessoas que estão interessadas, E também, quando a gente estiver iniciando um novo ciclo de debates, a gente vai dar ampla divulgação e vai fazer o convite para todos participarem. Chicão, prazer lhe conhecer, parabéns pelo trabalho. Da mesma forma, obrigado. Obrigado. E a Escola de Paz é um projeto que a gente ainda pretende melhorar cada vez mais a nossa participação, porque educação é tarefa de todo mundo. Sem dúvida nenhuma. 7h mais 52, Jornal Entrevista desta manhã de segunda-feira vai ficando por aqui. Na sequência está chegando Diego Soares, trazendo os destaques do esporte, e o Botafogo segue líder do Campeonato Brasileiro. Jornal da Manhã. Jornalismo e prestação de